Oi, gente! Quem já está por aí? Quem já está por aí? Faltam 2 minutos, mas eu vou entrar para me organizar, para me organizar aqui, para mandar o convite para a Andréa, a nossa convidada. Vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada, vamos ver. Olá, olá, daqui a pouco vai começar a nossa live. Eu só estou organizando aqui. Falta 1 minutinho. Sejam bem-vindas, é um prazer tê-las aqui. Vamos lá. Pronto, já deu tudo certo. Ah, obrigada, querida. Obrigada, que felicidade, que bom que deu para você conectar com a gente, Andréia. Que bom, viu? Que bom mesmo. Obrigada pelo carinho. Gente, eu vou começar a falar um pouquinho, né? Eu vou me apresentar e, e depois eu vou apresentar a Andréia, vou convidar a Andréia aqui para entrar com a gente. Quem não me conhece, e, e deixa eu só olhar aqui, peraí. Vamos lá, convidar, peraí, gente, 1 minutinho. Oi, queridas! Ai, gente, que felicidade! Eu vou ficar falando só oi para vocês aqui. Andréa já tá por aí, né, Andréa? Fica de olho em mim. Eu vou começar a ficar super feliz aqui, só falando oi, 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 Nelly, linda! Ai, que delícia, que delícia. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar a live. A gente preparou um conteúdo assim com muito carinho. É um conteúdo bem interessante, né? A gente vai dar assim umas pinceladas porque tem muita coisa. A Andrea vai falar para vocês. E eu vou começar a me apresentar, né? Eu sei que todo mundo, a maioria aqui já me conhece. Ó, usem um aviãozinho, usem coraçãozinhos, usem tudo, que eu quero ver coraçãozinho, usa avião, chama o pessoal, que vai ser muito, muito interessante, tá bom? Bom, eu sou a Liliane Marinho, Liz, conhecida como Liz, por conta da nossa marca Liz Marques Acessórios, né? Eu digo nossa porque a marca é idealizada por mim e pelo meu marido, Márcio Marques. Nós já estamos no mercado de semijoias há 12 anos e nos últimos 3 anos nós começamos a realizar desejos através de joias personalizadas. É, E hoje nós temos 2 lojas físicas em São Paulo e uma loja online. É, O que fez com que eu trouxesse a Andrea aqui como convidada é o fato da gente ter o mesmo propósito, né? Mostrar para as mulheres que existe não só uma beleza externa, e sim uma beleza interna que é muito, muito importante. E a Andrea cuida muito bem disso através do estudo da morfopsicologia. E tô um pouquinho nervosa. E aí, esse foi, assim, um dos propósitos. Algumas características também nos uniu. A Andrea é uma pessoa, assim, super divertida, super talentosa, super dedicada. E esse foi, assim, o que nos conectou. Inclusive, André, eu digo que foi um presente desse período todo que a gente está convivendo aí, porque a gente se conheceu nessa confusão toda. E aí é isso. Eu vou chamar, que daí a Andrea já fala mais para vocês. Prestem atenção, vão ser pinceladas, porque o assunto é bem bacana, bem extenso. E eu vou chamar a Andrea aqui. É só um pouquinho. Vamos ver. Espera aí só um pouquinho, Andrea. Convidar. Pronto. Agora é só ela aceitar. Vem, Andrea, querida! Olá, boa
tarde! Boa tarde, meu amor. Seja bem-vinda ao espaço Obrigada. do Código da Obrigada. Moda Liz Marques. Muito obrigada pelo convite. Você sabe que é um prazer estar aqui com você e realmente nós temos um propósito muito parecido. Então, estou muito feliz de poder contribuir com essa live. Ai, querida, é um prazer. Eu tenho certeza que quem nos acompanha aí vai amar conhecer a sua pessoa, o seu trabalho e o assunto que é Tem tão interessante. muita coisa para falar, então eu fiz uma pauta aqui para eu não me perder, para eu ir batendo o olho, mas a Eu gente deixa para uma próxima. Eu tô cheia de pauta aqui, cheia de canetinha, riscadinha, mas a gente vai conseguir. Melhor, você vai conseguir. Nós vamos juntas. Vamos lá. Olha, Andréa, tem um monte de gente querida aqui. Eu deixei os comentários ativados. Tá bom. Depois a gente fecha um pouquinho os comentários para a gente dar um foco no conteúdo. E aí, quem quiser, gente, quem quiser, pode, depois da live, ir lá no feed da Liz Marques, no post de ontem. Pode deixar perguntas e a gente vai responder tudo. E mais para frente a gente abre aqui de novo os comentários. Mas tem Perfeito. muita gente bacana, que inclusive tem gente que te conhece, em comum. Tem gente em comum aqui. Que bom! Dréa, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, do seu último Uhum. certificado, que eu achei super interessante, para a gente começar a falar sobre a Morfo. Tá bom. A Asa Arquitetura da Imagem utiliza essa ferramenta de morfopsicologia junto com o visagismo, porque eu acredito que se você se conhece, a gente pode fazer uma imagem mais que se sustente. E esse código que eu aprendi agora, recentemente, que eu tive o certificado de codificadora, instrutora, eles são 103 códigos, tá? Que fazem com que a gente consiga olhar todas as nossas emoções através de neuromicroexpressões faciais e também dos músculos, das posições que os músculos ficam e da intensidade deles. Então, eu utilizo esta última formação para agregar na imagem e como ele se posiciona aqui, para eu saber se realmente essa imagem ele sustenta ou não, e na parte do corporativo, para quando a gente faz análise junto com recursos humanos, recrutamento, e a parte de morfo, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouquinho, quando você me fizer essa pergunta. Vamos lá. Então, o que é a morfopsicologia e há quanto tempo ela existe, Andréa? Porque tem muita gente, inclusive no direct, que me falou, Liz, nunca ouvi falar. E Sim. foi isso que nos uniu. Exatamente. Quando nós estávamos ali numa conversa na sua loja, eu te contando que a face traz vários comportamentos, personalidade, e você ficou encantada com o assunto, e como eu fazia parte de visagismo, e até na arquitetura das cores, que você não fica Sim, engessado, que você chega ali sim. no seu guarda-roupa e você pode compensar com um acessório, jogar aquela cor que predomina, que favorece aquela pessoa um pouco mais para cima do seu look, e fui te mostrando como que a gente podia fazer isso sem perder nada que a gente tinha. E E, amor, gente, foi uma questão de curiosidade. Depois eu descobri sim, que não era só curiosidade, é uma profundidade de assuntos. exatamente. E a Morpho foi fundada por um psiquiatra francês, tá? Louis Corman, em 1937. Depois disso, teve outros fundadores. Eu vou falar alguns aqui, porque é extenso, tá? Instituto de Morfopsicologia na Espanha, do Julian Gabarre. Paul Ekman, daquela série Lies to Me, que até comentei com você, que é super interessante, que tem a ver com essa parte de neuromicroexpressões faciais, onde eu fiz o curso agora. O Dr. Freitas Magalhães, PhD, onde foi feita a minha última formação. A Evolu, que é uma empresa aqui em São Paulo, que tem o Rafael Benega e Jailson Mello, que é visagista, que desenvolveram esse morfovisage, que tem a morfopsicologia e o visagismo juntos, fora os filósofos também, que analisaram isso, que a gente até falou de Pitágoras.
Sim, que ele estudava, né? Assim, eu fui, dei uma lida, que ele estudava a face para saber em qual setor ele ia colocar os funcionários dele. Eu achei super interessante isso. Isso ajuda muito. Tanto que até eu acho que eu comentei com você que uma das premissas, até falando sobre como explicar um pouquinho a morfo para uma pessoa que não entende, até te falei daquele exemplo da montanha, que você tem a montanha ali, com a ação do vento, da chuva, ela vai se moldando, né? E a morfo faz a mesma coisa. Quando nós temos esse estudo da relação das formas e das emoções, que vem de dentro para fora, fica na nossa face a forma como nós nos sentimos. E como a gente se vê, a gente se comporta, e como a gente se comporta, os outros nos tratam. Por isso que é importante sabermos quem somos. Com certeza, isso é muito, muito importante. Ideia, o que eu achei interessante, inclusive até você postou, eu vim acompanhando o seu trabalho, que a Morfo, ela é dividido por partes, né? Sim, nós É, temos várias análises que podem ser feitas, e essa parte onde eu fiz esse post falava sobre os 3 terços, que é a razão, a emoção e o impulso, a intuição. Então, ali eu até deixei aqui escrito, você poderia ver 2 características que quem tem a razão maior, que seria idealista, culto, emoção, afetuoso, emotivo, impulsão, aquela pessoa que faz, fazedor. E até comentei com você sobre a minha maquiagem nesse dia que a gente estava conversando. Porque se nós medirmos o meu rosto, eu vou me usar de exemplo, quando as pessoas conversam comigo, elas olham muito para esta parte, que é onde eu faço a minha morfomaquiagem, que é onde eu quero que as pessoas olhem, se identifiquem. Só que a minha maior parte é aqui embaixo. Então, ah, eu não utilizo um batom mais forte, porque não é esta parte que eu quero que fique em evidência. Eu quero que a pessoa venha até mim, nesse momento que nós estamos no trabalho, em cada processo, ela se sinta acolhida e que eu tenha a empatia, que eu veja com os olhos dela, entendeu? Então, é isso que eu faço, essa conexão. Isso não serve só para mim, serve para todos. Então, como as pessoas, cada uma tem uma imagem, a gente teria que verificar qual é a imagem que ela deseja. não, perfeito. Isso é uma questão assim de se comunicar, né? De como querer, na verdade, evidenciar a parte ali que mais te favorece, né? Isso Sim, é sim. muito interessante mesmo, e eu acho que ajuda assim em muitas relações, em muitos momentos no trabalho, até conquistas. Eu acho que é muito, e foi um dos motivos que eu achei interessante isso, né? Sim, Quando a gente eu conversou deixei com separado aqui porque eu não posso divulgar o trabalho feito por cada cliente. Eu peguei uma imagem de um dos livros de estudo, né? Que é essa daqui. Eu vou deixar aqui assim, ó. O que que Sim, significa isso? É aquela parte que nós conversamos sobre o inato e o adquirido. Que quando nós fazemos o espelhamento, a gente até falou sobre essa parte inata, que é este lado, que é o genético, e o adquirido, o epigenético. Então, essa daqui, ela não muda. E essa daqui, ela sofre com a ação do meio. Tá? Então, o que que nós temos nessa garota? No passado, ela tinha uma retração, tá? E no sim. seu presente, ela teve essa dilatação. Então, é uma pessoa muito mais comunicativa, mais expansiva. E pode acontecer o inverso, quando a gente utiliza a morfomaquiagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sim, muito legal. Ideia, falando do inato, né, do que a gente conversou, que é o que a gente, O na que a verdade, gente nasce. o que a gente nasce. Uma Sim, amiga hoje, a bem-vinda, a querida bem-vinda, ela jogou uma bomba, assim, né, na nossa pauta, que eu falei, já estou escrevendo aqui a caneta, a pauta pronta, e sim, eu achei sim, sim. super interessante ela perguntar sobre análise de gêmeas idênticas, gêmeas, enfim. Como Sim. seria essa análise? Nós faríamos o espelhamento como eu acabei de apresentar, porque Sim.
adquirido, ela vai ter várias alterações, porque cada uma vai sentir e se comportar de uma forma, porque isso não vai ser idêntico. Cada uma é uma pessoa, né? Um Sim. ser. Então, quando você faz esse espelhamento, você vai saber exatamente o temperamento fleumático, melancólico, colérico, sanguíneo, e que não somos só um. Tá? Nós somos Sim. mais de um, e aí a gente verifica essa evidência. E às vezes o que acaba também acontecendo, até para dar um exemplo, não comparando a parte das gêmeas, a pessoa tem um temperamento colérico e ela precisa fazer um Sim. câmbio, mudar para um sanguíneo, e isso tudo nós podemos fazer através dessas intervenções. Entendi. Na verdade, elas são gêmeas, é o que a gente está vendo ali, né? Sim, Mas mas o olho cada uma é não uma vai ter pessoa. simetria dos lados, vai ter uma assimetria. Sim, sim. É muito interessante. Eu achei super interessante ela perguntar isso. Ideia. O fato da gente ter isso como uma ferramenta, né? No caso, vocês que estudam, e falando do inato, que é da onde a pessoa veio com o adquirido, né? A cultura que está vivendo agora, o momento que está vivendo agora, né? Isso, na verdade, ajuda em questão de algum trauma, em questão da gente ter um foco, um plano de ação. Como que funciona isso? Por exemplo, se vou dar dois exemplos porque vão ser vários, tá? Então vamos colocar Sim, um homem vendedor, ele chega aqui com uma barba, com um formato arredondado. Então você vai se lembrar do quê? Do Papai Noel, que você tem aquela forma redonda e ele precisa de uma postura um pouco mais firme. Então o formato dessa barba, ele precisa ser ou reto, que será um colérico, ou inclinado com reto, que será um sanguíneo colérico. E para sabermos isso, nesta análise eu preciso saber o que ele precisa na imagem, para a gente definir, tá? E um outro sim, exemplo são os cabelos ondulados ou os cabelos lisos, tá? Quando eu utilizo um cabelo liso em mim, a gente até fez um café virtual e eu tava de cabelo tá. sem estar ondulado. E você tem uma postura um pouco mais firme, mais forte. E não era isso que eu precisava junto aos meus clientes. Eu precisava o quê? Estar próxima, ter aquela parte de acessibilidade. Então, eu tenho ondas no cabelo exatamente para trazer essa acessibilidade. Tá? Só Sim. para deixar registrado dois exemplos referentes a essa mudança, mas temos muito mais do que a gente pode fazer, até formato de sobrancelha, o maxilar e etc. Entendi. Dea, em questão assim de resistência, né? Eu até comentei com você, falei, ai, eu sou um pouco resistente a algumas coisas, por exemplo, assim, ai, eu amo vestido, né? Vamos entrar um pouquinho para esse lado, que também é uma questão da personalidade, né? Eu amo vestido e adoro e não uso, né, por algum motivo, né? Que eu Em sei. questão que você sabe. Exato. Gente, vocês não imaginam. Eu converso com essa pessoa, eu assim, eu amo, mas eu fico, ela está de olho em mim. Eu não faço isso, não. Eu só faço Ela análise quando é necessária. está de olho em mim. Aí esses dias ela me falou isso. Eu falei, gente, mas é isso mesmo. Mas deu um start, deu um start. Mas é muito gostoso, não é? Não, é muito gostoso. Quando a gente percebe que é uma, eu vou dizer assim, vai, uma besteirinha, vai, por exemplo, não usar o vestido. E quando você conversa, no caso, com uma profissional, e pelo menos assim foi o que eu senti na nossa conversa super tranquila. E aí você percebe que é aquilo mesmo que ela tá te falando, e você consegue, por algum momento, reverter e falar, não, peraí, eu acho que é isso mesmo. Acho não, tenho certeza que é isso mesmo. É muito legal. Eu vou até falar mais para baixo também na nossa pauta aqui do que eu penso, assim, como as mulheres saem do seu consultório. Então vamos lá. Uma questão assim de resistência. Existe uma resistência quando uma cliente ou um rapaz, enfim, vai te procurar e você sugere algo? Existe uma resistência? Existe porque nós temos dois perfis. Temos o perfil
da cliente que chega até mim, indicada, por exemplo, por um terapeuta, porque eu trabalho com autoestima, então eu tenho os pilares da autoconfiança, da autoimagem, do amor próprio. Quando essa cliente ela já vem preparada para escutar e fazer todo o processo, não fazer etapas separadas, que a gente fala isso um pouco mais para frente, ela já vem com essa autoconfiança e ela não tem medo que os outros vão pensar. Agora, quando a pessoa vem me conheceu no Instagram, quer fazer o trabalho todo, e eu chego na hora dos meus painéis semânticos, que eu faço uma análise semiótica, eu já consigo saber se essa pessoa ela está engessada ou não, se ela está preparada para mudar a imagem. E aí eu sou extremamente franca, eu falo, olha, a sua postura está desta forma, neste painel, assim, assim, assim. Você vai continuar com o processo todo, mas se você não usar a sua razão para conseguir estar focada e mudar realmente o que você deseja, você não vai conseguir. Todo o investimento que você teve até agora, ele vai ser perdido, tá? Sim, sim. Não, super interessante, André. Ó, eu deixei os comentários abertos, vou ter que falar. Da minha Eu não tô mãe. lendo nada, Ah, eu tô ó, batendo papo com pra você. minha mãe querida, mãe, beijo. O meu amigo Alex, querido. Minha comadre Sul. A Fê Faveron do Papo com Chá. Uma honra ter ela aqui, André. Você vai conhecer, Delícia. você vai amar. Tantas outras pessoas queridas. Eu tô amando, 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 amando. É só Deixei aberto. gratidão, né? É só gratidão, de verdade mesmo. E eu deixei aberto mesmo. Ah, Fê, coraçãozinho para você também, querida. Leia, a gente precisa marcar um papo com chá lá no seu consultório. A Fê é uma querida, uma querida. E todas, Super todos, top, só combinar. a Grace, todo mundo, gente. Se eu for ficar dando beijo, 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 ó, amando todas, todas. Ideia, ó, eu acho Diga. assim, essa questão que a gente estava falando da resistência, né? Eu acredito que as suas clientes saiam daí, assim, maravilhadas, né? Com a possibilidade de, eu não diria mudança, mas o entendimento, né? O entendimento interno, eu acho que elas saem daí maravilhadas, que talvez qualquer resistência, talvez não seja nem percebida, né? Porque é uma Olha, aceitação. a sensação que eu tenho até é muito maior do que o valor que elas investem comigo financeiro. Porque quando eu abri a empresa, o que eu queria mesmo era ver isso no outro. Então, o meu ganho é ver essa transformação, esse ganho cada semana, entendeu? Então, elas ficam extremamente realizadas de tudo, na arquitetura das cores, na arquitetura do estilo, na parte da arquitetura da essência que envolve a morfopsicologia e o visagismo, quando chega num GR inteligente. Mas eu digo que é mais que isso, porque cada 2 horas e meia, 3 horas, que é cada etapa que a pessoa fica aqui comigo, então assim, ela vai ficar no mínimo 3 horas e meia. Então é um processo terapêutico. Bastante. Como se eu aplico uma psicologia positiva. Então ela se encontra cada vez mais, descobre coisas que ela nem imaginava dela. Então é muito gratificante. Uma outra coisa até que eu tinha escrito aqui, acho que dessa Andréia, você tá me parte, ouvindo? eu tô te Tá me ouvindo sim. ouvindo? Tô Espera só um pouquinho ouvindo. que o meu som parou aqui. Espera aí. Deixa eu só ver o que aconteceu. Olha lá, gente. Tá me escutando? Espera aí. Acontece. Primeira live Sim, sem problema. Tô no vai aguardo. acontecer. Espera aí. Alguém mais está sem som da minha parte? Coloca aí. Tá tudo bem? Tá com Eu som? tô escutando. Super perfeito. Tá bem? Estão ouvindo? Mas eu não tô te ouvindo, Andréia. Não? Você quer Não. que eu. Será que se eu sair, eu entrar de novo? Peraí, Porque eu vou fazer isso. Peraí, que eu vou fazer isso. Eu vou então tirar você daqui. Gente, muita calma nessa hora. eu vou sair e você me chama novamente, tá bom? Tá bom, tá bom. Gente, primeira live é assim. Peraí, vamos convidar a Andréia de novo. Vamos lá. É que o processo tá rápido. Dona Miriam, adorei.
Oi, Voltou? voltou? Eu tô te ouvindo bem baixinho, mas o Tá. pessoal tá te ouvindo, tá me ouvindo também, tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver. Fala um oi. Oi. Oi, É, eu gente. tô, eu tô te ouvindo bem baixinho, mas tudo bem, não tem problema, eu consigo te ouvir. Tá bom. Andréia, Vamos lá. a gente estava falando nisso, né? Já desconcentrei aqui, mas tudo bem, vamos lá. Em questão, isso que você estava falando, né? Do tempo do seu trabalho, que não é só essa parte externa, que é a parte interna, né? Lá na loja a gente também pratica muito isso, apesar de ser um contato mais rápido, mas a gente já conseguiu, através assim do nosso conhecimento, do tempo, da experiência que a gente tem, a gente já conseguiu reverter, por exemplo, uma cliente que não usava nada, ia na loja e para comprar um presente, por exemplo. E a gente Uhum. sempre fala, mas um brinco, um brilho. E a gente já conseguiu reverter, mas não só pelo fato do produto ou do serviço, e sim de ver que, de conseguir enxergar, assim, né, pela experiência que a gente tem, de Sim. que ela ficaria muito bem aceitando aquele brinco, muito melhor, na verdade, né? Não É, só pelo externo, mas que faria bem para ela do interno para o externo, né? é A questão do autoimagem. visual É mesmo, exatamente né? aquilo que a gente falou dos pilares, a autoconfiança, a autoimagem e o amor próprio. Então aí Isso. ela tá se vendo de uma forma, gostar dela, né? Colocar isso em prática. Sim, isso é muito, muito importante. Aí que eu tava vendo, deixa eu ver a nossa pauta, peraí. Uma coisa muito interessante que a gente está falando dos acessórios, e você Sim. também falou lá no começo sobre a parte do guarda-roupa, da roupa, né? Como que fica essa mudança, por exemplo, neste caso, até que eu falei, né, no caso do acessório, que a pessoa não usa um acessório para você inserir, né, um acessório, né? Sim. E eu queria saber também do guarda-roupa. O que Na você faz verdade, com guarda-roupa? olha, vamos lá, essa parte é visagismo, não é morfopsicologia, mas o que nós fazemos? Primeiramente, quando a gente entra na parte do visagismo, a gente trabalha com proporção corporal e peso visual. Sim, Então, eu não fico engessada somente no biotipo físico das pessoas, que é aquele retângulo, ampulheta, triângulo invertido, triângulo base e o oval. A gente trabalha com essa parte também de proporção áurea, para quê? Para saber a parte óssea, estrutura, para saber se os acessórios são menores, maiores, dar este equilíbrio, tá? Então, quando uma pessoa tem no guarda-roupa um monte de peças, eu chego lá e a gente vai fazer, vai separar. Vai separar um sim, que realmente não dá para fazer uma customização, que não dá para ir para uma costureira, um bolinho que dá para fazer isso, o outro que realmente vai ficar ali. O que dá para ressignificar, você pega a camiseta, se o ângulo e essa proporção corporal dela for para ter camisetas em decote V para alongar, ou decote de canoa, você leva para fazer essa customização, retorna para o guarda-roupa, coloca-se junto com as peças que já possui, depois faz uma listinha das peças essenciais que precisam ser compradas e montamos estes looks com os acessórios. E aí nós vamos perfeito. verificando o que falta de acessório. Lembrando que os acessórios também representam estilos. Eles Sim, representam estilos e os formatos deles também significam algo. Retos, redondos. Então, você que trabalha com isso, você sabe. A gente até tem sim. um post que deve sair no final da semana falando Estou sobre isso. Muito ansiosa. legal. Já está pronto. Em breve você vai ver. E na verdade você deu vida, né, para uma única peça. Então isso também é muito, muito interessante. Andréia, é, da Morfo, ainda voltando um pouquinho da Uhum. Morfo, essa parte, incluindo a parte de trabalho que você falou, que eu achei interessante, né? O quanto a gente consegue, né, se portar melhor, né, ser vista melhor. E aí, eu queria que você falasse também em questão de relacionamento, como funciona também. Interessante isso, né? Sim, lógico que é. Porque, por exemplo, se a gente até falou sobre aquele homem de barba no início da live.
Então, seu marido, se ele possui, você sabe como ele é. Se ele é mais afetuoso, se ele tem uma posição mais brava, mais séria, mais máscula. E a mesma coisa as crianças. O formato da sobrancelha, o formato do maxilar, o formato dos dentes, vai Sim, trazendo um temperamento, tá? Então as crianças também se enxergam dessa forma. Até essa semana o doutor Julian Gabarri colocou no post dele, falando sobre uma criança que tinha um problema mental e ele incentivou os pais a fazerem uma ação e a criança foi mudando o maxilar, ela voltou a falar. Então, assim, existem vários processos que podem ser feitos, tá? De comunicação, a gente está falando, que a Morfo sim. pode ajudar, tá? Que eu acho que isso também hoje, enfim, por live, várias, né, reuniões através do celular, os calls da vida, tudo, isso é muito importante, né? Essa parte Sim. de comunicação também, né? Não só dessa parte de beleza, a parte de se vestir melhor, mas a parte de se comportar, o comportamento mesmo, né? Sim, eu acho que isso é primordial. Por isso que quando um cliente chega e fala, André, eu gostaria de fazer uma ação, mudar o corte do meu cabelo, tal, eu falo, olha, as etapas separadas podem ser feitas da seguinte forma: a arquitetura das cores, a arquitetura do estilo e o seu GR inteligente. A parte do visagismo, que seria uma intervenção, eu somente pratico se eu fizer amorfo, porque senão eu não Sim, conheço o indivíduo e ele também não. Tá? sim. Então, eu acho interessante saber que a pessoa vai alterar a imagem dela, ela precisa saber o que isso significa. Com certeza. Andréia, eu não tô conseguindo te ouvir. Meu som abaixou demais agora. Ver se eu Eu, consigo colocar o meu no máximo. O meu é, já tá no máximo, o tá? seu já tá, né? Eu Já. acho que eu vou. Gente, paciência, não sai daí, fiquem aí. Só um minutinho. Peraí, deixa eu só ver o que que eu faço aqui. Você está com Peraí. fone de ouvido? Não. Gente, fiquem aí, muita calma. Peraí, que o assunto está interessantíssimo. Tem mais coisa ainda. Deixa eu chamar. Amiga, Rê, eu sei. Deixa eu ver aqui. Mas eu não consigo ouvir de jeito nenhum. Eu tô quase fazendo leitura labial na minha amiga Andréa. Deixa eu ver. Lili, coloca o fone. Gente, peraí. Me deram uma ajuda. Lili, coloca o fone. Pronto? Ó, me deram uma ajuda aqui. Falaram, Lili, coloca o fone. Peraí. Já me falaram, peraí. Me deram uma luz Eu aqui. tô escutando você tão bem. Fala. Oi. Quem me falou, Lili, coloca o fone? Muito bem. Adorei a dica. Que bom que funcionou. Eu olhei assim, tá de fone? Não, não tava de fone, Eu tô sem sumiu. fone, mas eu tô escutando você super bem. E Não, olha meninas, aí, agora tá esse ótimo. acessório é Liz Marques, tá? Ai, esse brinco é um luxo, né? Feito pra você. Eu adorei. Que bom, fico feliz. Andréia, agora, falando dessa parte que a gente já falou, né, dos acessórios, você falou um pouquinho da morfomaquiagem lá em cima. Sim, Eu sim. queria que você falasse um pouquinho aí para as meninas de plantão, né, e o que que elas podem conquistar, né, com uma maquiagem diferente aí. Sim, a gente pode falar, por exemplo, sobre a comunicação. Se ela quer ser ouvida, o batom tem que ser um pouco mais forte, se estiver numa reunião. Uma outra coisa é, sabe quando você tem aqueles contornos de sombra e luz, que aí você às vezes utiliza para fazer a parte de um rosto quadrado, um rosto hexagonal de base reta, ou triângulo, ou losango. A gente utiliza esses contornos em pó para fazer esse contorno da morfo. Então, por exemplo, se a Sim, pessoa está com o maxilar com retração, você desenha o maxilar aqui por baixo para que você tenha no olhar todos os dias, você está potencializando a sua força. Então, todo dia você está trabalhando isso com o seu cérebro e você está se vendo mais forte, você está se vendo mais determinada. Outra é quase coisa, que um Eunice, é o exercício, né, Andréa? aumentar Quase as que um emoções, tá? É quase Então, que um exercício, né?
Sim. É. Então, se você sabe que você não fala tão bem das suas emoções, coloca um brilhinho todo dia nessa parte para que você veja isso e você comece a falar mais das suas emoções. E aos poucos, se você for tirando foto, você vai vendo que as suas narinas vão abrindo. Isso não é brincadeira, não é mentira, não é invenção, é real, gente. Se vocês fizerem, vocês vão comprovar que essas dicas funcionam. E é uma mudança, assim, na verdade é um, como que eu vou dizer, não é simples, porque é feito um estudo por trás disso. Sim, Eu digo simples faço em por... 5 horas o estudo da Morpho. Não, de jeito nenhum. Não é simples, não o estudo, mas, por exemplo, o exemplo desse brilhinho, né? É uma coisa de você colocar, mas você tem que saber onde colocar, como colocar, o porquê você está colocar. colocando, exato. Tanto que, às vezes, quando você vai fazer uma harmonização facial, você tem que saber o que você está fazendo no seu rosto. Até Sim. o Botox, onde você vai congelar alguma neuromicroexpressão. Isso vai te beneficiar? Não vai beneficiar? Porque eu sou a favor dos procedimentos estéticos, mas você tem que fazer com prudência e saber o que você está fazendo na sua imagem. Sim, sim, lógico. E ter uma direção correta, né? Lógico, né? Déia, aí você falou também, muito se ouve falar sobre o visagismo e a arquitetura do estilo, da imagem, a parte toda de imagem e a morfo. Você acha, né, você até falou, né, que é um começo, é muito importante para ter esse estudo como um completo. Você acha que uma consultoria de imagem, né, você acha que sem a morfo fica um pouco superficial, assim, em questão de resultado? Se você estiver fazendo somente, não estou falando comigo aqui na Asa Arquitetura da Imagem, somente Sim. uma coloração pessoal, onde você está se beneficiando e favorecendo, né, a sua imagem através das cores, ou um estilo, não. Mas se você for fazer um serviço completo, eu acredito que a Morfo é a ferramenta que é a cereja do bolo hoje no meu serviço. Eu falo que é assim. Porque se o cliente fecha tudo, eu já sei qual é a direção. E ele também sabe, tá? Sim. Isso é importante. E seria um começo, meio e fim. Lógico que, né, se não fizer o completo, seria um começo, meio e fim. E tudo é bom começar do começo, né? Meio e fim, exato. Do começo, né? Sim, por isso até que quando você vê na minha bio, lá no meu Insta, você não vê consultorias de imagem, porque eu faço um projeto, então é uma arquitetura da imagem, onde eu sigo as etapas, e algumas podem ser feitas separadamente. Sim. E, gente, o perfil da Andrea, além de, assim, super conteúdo, esclarecedor, ele é lindo, é um perfil lindo, passa realmente, assim, uma essência, né, que é o que a gente precisa aí, não é só simplesmente joga o guarda-roupa fora, põe não sei o quê, tem todo um processo, um conteúdo, um estudo, uma dedicação, assim, é uma coisa, assim... eu acho que vale a pena, depois vocês vão lá no Instagram dela, no perfil dela. Lá no post do que vocês desejam, que vocês querem saber. Sim. E tem tanta coisa, gente, tem tantas páginas aqui que a gente fez de pauta, não dá para falar tudo. Tem. É muita coisa. Eu falo, a gente só tá dando uma pílula da grandiosidade que é esse trabalho seu, que eu tenho certeza, assim, que eu posso dizer, ajuda as pessoas? Sim, eu contribuo com uma construção de dentro para fora, que é um dos meus propósitos. Até coloquei aqui, pra gente falar no final, no meu agradecimento. Ah, linda! E aí, vamos encerrar? Vocês querem mais? Deixa eu abrir os comentários aqui, ó. Porque é muita coisa, né? Posso falar? Eu acho que já fica até um conteúdo aí para uma próxima live. E aí, topa? Sim, topo. A gente pode até escolher
Que se quiser falar sobre os biotipos físicos e as dicas para proporção corporal e peso visual, se quiser falar mais sobre morfo, se quiser falar sobre as cores, se quiser falar sobre sintomáticos, se quiser... Ixi, tem aí N assuntos. Ó, vamos abrir lá nos comentários do post lá da Liz Marques as perguntas, né? Quem tiver dúvida, quiser saber também muito, se vocês quiserem também saber sobre o trabalho da Andrea, eu acho que seria legal até enviar um direct para você, talvez, eu né? Direitinho o processo. Isso. E aí, olha, nossas clientes lindas, maravilhosas, que já se acham lindas, maravilhosas, vão ficar mais lindas, maravilhosas ainda. E eu fico extremamente feliz que eu tô vendo aqui. Andrea adorou, que é uma amiga minha, ó. Obrigada, Andrea, viu? De você seja bem-vinda, Andrea. Eu já falei com a Verônica, uma amiga sua também. E ela falou, ai, Andrea é uma querida. Eu falei, é uma querida. Aliás, olha, e depois eu vou olhar um por um aqui, todos são queridos, mesmo quem veio, né, por post. Aqui a gente tem, eu tô vendo aqui, nós temos... a Verônica aqui, ó. A Verônica aqui, ó. Verônica, acabou de chegar. Andrea Burim também, uma querida. Papo com Chá, Fefa Veron, uma fofa, querida demais. E aí, vamos encerrar? Vamos ficar um pertinho no coração, né? Mas vamos. Mas a gente faz uma breve e eu vou responder os comentários das dúvidas que surgirem. Fico à disposição de vocês, meninas. Adorei estar aqui nesse bate-papo. Ali sabe como eu gosto de conversar, né, Liz? Super, muito. Se essas paredes do escritório falassem, ali sabe. Não, deixa elas quietinhas. Elas iam contar, né? Deixa elas quietinhas aí, deixa a gente se divertir. Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado de alguma forma, que tenham criado a curiosidade, mas falem com a Andrea para saber mais aprofundado do assunto, porque é muito interessante, envolve várias áreas, não só a parte... como a Andrea falou, só a parte de beleza, a parte emocional, a parte afetiva, trabalho, enfim, é muito importante e eu acho que a gente precisa sempre, não é só no momento que não sei o que está acontecendo comigo, é sempre. Eu vejo, falo por mim, que fui atrás, que achei interessante, eu quis muito compartilhar com vocês, trazer essa querida para vocês conhecerem. Obrigada, Liz. Muito obrigada. Andrea, muito obrigada pelo seu carinho, viu? Muito obrigada. Muito. E vou invadir seu Insta em breve, tá? Só você. Ai, adoro. Adoro, querida. Um beijo grande. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, gente. Beijo, tchau. Beijo, tchau.